Que o Senhor possa nos abençoar ricamente com a tua palavra, Deus. Porque é a tua palavra que nos fortalece, que nos concede a vida, que nos concede a paz, a alegria e a força para vencer este mundo. É a tua palavra, Senhor. Ela é o nosso escudo, a nossa espada. Bendito seja Deus, porque ela é escudo e espada do Espírito do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Em nome de Jesus. Vamos entrar na pregação da palavra de Deus nesta hora. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler no livro de Lucas, no capítulo 5. Aleluia. Lucas 5. No capítulo 5 de Lucas. Bendito seja Marcos, Deus. Lucas. Aqueles que têm as suas Bíblias, né? Versículo 1, capítulo 5 do livro de Lucas, começando no versículo 1. Eu gostaria, com a graça de Deus, falar com os irmãos o nosso valor perante Deus. Como nós temos valor perante o Todo-Poderoso, perante o Criador dos céus e da terra, porque Ele precisa de nós. Tem pessoas que dizem: eu preciso de Deus, Deus não precisa de mim. Errado. Ele precisa de cada um de nós. Ele precisa que nós nos achegamos a Ele. Por quê? Porque a Bíblia diz que os anjos, irmão João, eles almejam pregar o Evangelho e não pode, porque esse ministério foi dado aos homens. O anjo não pode pregar, Deus não prega para ninguém, né? Deus, Ele envia os seus escolhidos para buscar almas neste mundo. A palavra de Deus diz que Deus está buscando verdadeiros adoradores. Mas como Deus está buscando? Ele sabe onde está cada um dos verdadeiros adoradores. Ele sabe, mas Ele está buscando através da sua igreja, através do seu povo, né? Através daqueles que Ele falou: ser-me-eis testemunhas. É vocês que vão falar, não são os anjos, não é o próprio Deus. Ele disse: ser-me-eis testemunhas. Essa obrigação está com os homens, essa obrigação está comigo, está com você, irmã Márcia, irmã Nívia, irmão João, irmão Geraldo. Essa obrigação está em nós, né? E Deus está fazendo tudo para atrair pessoas para ministrar a palavra de Deus, pregar a outros. Aleluia. Em Lucas capítulo 5 diz assim: certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lança as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam do outro lado para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Podeis assentar em nome do Senhor. Amém. Aleluia.
O que nós vimos aqui, irmão João? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aqui, irmão João. Mas o que nós lemos aqui, irmãos, nós vemos Jesus, a Bíblia diz que ele estava pregando o reino de Deus às pessoas. As pessoas tinham sido atraídas pelos milagres que Jesus operava. E eles reconheciam em Jesus um grande homem, um grande mestre. E eles estavam ouvindo Jesus, mas a Bíblia diz que estavam aglomerando. Eram centenas, milhares de pessoas. E eles todos, eles queriam estar mais perto de Jesus. Então Jesus, vendo 2 barcos, ele entrou num dos barcos. E este barco era de Pedro. E ele falou com Pedro para se afastar um pouco, né? Por causa da multidão. E ele disse, entrando no barco que era de Simão, pediu-lhe que eu afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco as multidões. Então era para afastar só um pouco. Amém. Enquanto ele estava pregando, as pessoas estavam ouvindo. Mas de repente, Jesus falou com Simão, né? Quando acabou de falar, que ele terminou o seu sermão, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes. Agora era para Simão ele entrar pelo mar adentro. Ele falou: lançai as vossas redes. Aí Pedro foi, Simão Pedro, que o seu nome era Simão, e foi e falou com Pedro: olha, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. Nós trabalhamos a noite inteira, a madrugada, nós enfrentamos todas as dificuldades e nós não apanhamos nada. Nós não pegamos sequer um peixe. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. O coração de Pedro já começou pelas palavras que ele ouviu, Jesus pregando às multidões, o seu coração já começou a se alimentar da fé que transbordava em Cristo Jesus, né? Então Pedro já logo falou, ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E Simão fez conforme Jesus falou. E quando de repente que Simão lançou as redes, que ele tentou puxar as redes não vinham. Estava pesado demais. E quando ele viu puxando e vinha peixe, imagina a alegria daqueles homens. Imagina, irmãos, vão passar a noite toda tentando pescar alguma coisa. Eles não estavam levando nada para a sua casa, não tinha nada para comer, não tinha nada para vender, né? E de repente a rede não vinha, estava pesada. E eles, quando viram aquilo, tiveram que acenar por outro barco, né? Chamar outros homens para vir ajudar. E quando eles chegaram e pegaram aqueles peixes, só havia peixes grandes. Aí, à vista daquele sinal, Pedro agora ficou com medo. Pedro falou: Senhor, retira-te de mim, fica longe de mim, porque eu sou homem pecador, né? Fica longe de mim, eu não sou digno de ficar perto de ti. Retira-te de mim, fica longe, porque eu sou homem pecador. E Jesus falou com ele: olha, Pedro, Simão, não temas, porque de agora em diante você será pescador de homens. Olha só, que palavra louca. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E Pedro ouviu aquilo. Que loucura. Oh meu Deus, eu já sou velho. Quantos anos só pescando peixes? É peixes que eu preciso, é peixes que eu vivo, são peixes que eu como, né? Mas era Jesus que estava falando. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, nós não temos que entender a palavra de Deus. Glória a Deus, nós temos que obedecer.
À medida que nós vamos obedecendo, nós vamos entendendo. Imagina se Pedro falasse assim: ó Senhor, eu não quero pescar homens, eu quero pescar peixes. Se o Senhor me ajudar a pescar peixes, todos os dias eu vou pegar essa multidão de peixes, eu vou ficar rico. Não, mas Pedro se submeteu à palavra. Ele não entendeu, mas ele seguiu a Jesus. Aleluia. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando ele os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Ah, eu não vou me afastar deste homem. O que eu vim aqui, dezenas de anos que eu estou pescando, eu nunca vi tal coisa, eu não vou largar este homem. E eles largaram tudo para seguir a Jesus. Amados, eu gostaria que os irmãos pudessem meditar no que Deus faz para chamar a nossa atenção, para despertar a nossa atenção para Ele, para obedecer a sua palavra, né? Eu fico imaginando, irmão Geraldo, Moisés lá no monte, né, cuidando das ovelhas do seu sogro, do gado do seu sogro, quando de repente ele viu uma sarça que queimava. Mas isso é muito simples. O mato crescendo, nós estamos vendo para todo lado. Está sendo um problema para o Brasil, está sendo um problema para o mundo. A seca está para todo lado, e pessoas inconsequentes, né, que não medem as consequências, chega e põe fogo. Então, uma sarça pegar fogo é uma coisa simples, um mato pegar fogo é uma coisa simples. Mas a Bíblia diz que aquela sarça não se consumia. Quando nós vimos, igual vimos nos jornais, né, árvores pegando fogo, aquela tocha assim, subindo, e de repente aquela árvore desmancha em cinzas. Mas aquela sarça não, aquela sarça prevalecia, ela estava verde, o fogo estava tomado por ela, né, e ela continuava firme. E Pedro falou, e Moisés falou: olha, a sarça está pegando fogo, mas ela não se consome. Aquilo atraiu a atenção de Moisés, e Moisés tentou-se a chegar, e Moisés falou: eu vou ver esta maravilha. E Moisés caminhou em direção àquilo, mas quando chegou a uma certa distância, uma voz falou com Moisés: olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás pisando, o lugar que pisas é terra santa. Aleluia. E Moisés tirou a sandália de seus pés, e ali Moisés teve comunhão com Deus. E Moisés falou com Deus que ele veio, né, para libertar o povo de Israel do Egito, né? Mas o que fez Deus escolher Moisés? O que fez Deus escolher Moisés? Por que Moisés não escolheu Arão? Por que Moisés não escolheu Miriam? Por que Moisés... Por que Deus não escolheu Miriam? Aleluia. Né? Por quê? Porque há 40 anos atrás, quando Moisés tinha 40 anos, né? 40 anos sendo criado no Egito, como o filho da filha de Faraó, 40 anos de príncipe do Egito, né? Moisés, ele desejava libertar o seu povo. Ele tinha isso no seu coração, irmão João. Ele não aceitava, né, ver o seu povo naquela escravidão, e ele naquele luxo como príncipe do Egito. E ele, naquele desejo, ele chegou a matar um homem, a matar um egípcio, para livrar um hebreu das mãos do egípcio. Aleluia! E aquilo trouxe uma grande consequência. Por causa daquilo, Moisés teve que fugir do Egito. Moisés teve que largar a sua vida de regalia, porque agora o seu avô, né, o Faraó, queria matá-lo. E ele fugiu. E por 40 anos ele foi para o deserto. E indo para o deserto, ele encontrou um povoado. Lá ele encontrou um homem, Jetro, que se tornou seu sogro, que ele deu como filha Zípora. E ali ele teve 2 filhos. Então a sua vida agora estava longe do povo de Deus.
mas aquilo estava no coração dele. Meu povo está sofrendo, meu povo está amargurado todos os dias, querendo fazer alguma coisa e não podia. Ele tentou, mas não conseguiu. Amados, não é pela nossa vontade, não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, não é pelo nosso momento. Para Moisés o momento seria aquele. Deus me colocou como príncipe do Egito, então Deus quer que eu liberte o meu povo. Mas não foi. Não é na nossa hora, amado. Não é do nosso jeito, é da vontade de Deus. Verdade. Mas nós precisamos ter desejo. Se eu pudesse, o meu desejo é salvar toda essa cidade, é salvar outra cidade. Como eu já fui ministro lá em Raposos, da mesma forma que aqui, começando uma obra. Hoje tem uma igreja lá, pastor William, né? A igreja mudou para Nova Lima, mas eu comecei aquela obra. O nosso desejo é que as almas se convertam. O nosso desejo é que as almas obedeçam a palavra de Deus, mesmo não entendendo. Como eu falei, né? Pedro não entendeu. Trabalhamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra. É sobre a tua palavra. Às vezes nós falamos, não, batizar para quê? Para que batismo? Para que isso? Nós não temos que entender, nós temos que obedecer. Foi assim que eu fiz aos 22 anos de idade, 45 anos atrás. Eu não entendia. Mas eu já fui batizado criança. Eu não entendia. Robin, mas você precisa ser batizado em nome de Jesus. Me mostrou na palavra de Deus, eu obedeci. E porque eu obedeci, eu estou até hoje. Aleluia. Nós não temos que entender. Às vezes nós queremos entender para obedecer. Nós temos que obedecer para entender. Né, irmão? Tem coisas que nós não entendemos, mas se está escrito, vamos obedecer. Amém. Você tem que amar os seus inimigos. Amar os meus inimigos? Mas ele me fez tanto mal, ele me deu uma surra, ele me bateu, ele me roubou, ele me prejudicou. Mas a Bíblia não coloca a segunda opção, não. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Nós podemos entender isso? Não, mas podemos obedecer. Aleluia! Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Como Deus está precisando, né? Precisando de pessoas que se dispõem a obedecer. Aleluia! Ele diz: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor para que mande trabalhadores para a sua seara. Mas, irmão João, muitos querem ficar na igreja. Eu quero ficar na igreja, eu quero ficar junto com os irmãos, eu quero ficar onde tem instrumentos, onde tem bons cantores, onde tem um conjunto que dá casa ao avivamento. Irmãos, o avivamento para louvar a Deus está em cada um de nós. O avivamento para a minha vida não está no cantor, não está nos instrumentos. Ajuda, é bênção, é nosso Deus. Como é maravilhoso quando tem alguém para tocar para nós, quando tem alguém para cantar para nós, é muito melhor. Mas nós não podemos ser dependentes dessas coisas. Aleluia, bendito seja Deus. Nós precisamos nos colocar à disposição do nosso Deus. Aleluia, porque certa vez Isaías estava no templo. Ele estava no lugar certo. Ele estava no lugar certo, ele estava no templo. De repente ele começou a ter uma visão. Ele começou a ver rodas. Ele começou a ver o agir do Espírito, né? E quando de repente ele ouviu Deus falar, né? Uma voz soou: quem irá por nós? Deus estava falando: quem irá pelo nosso reino? Estava falando com seus anjos: quem irá por nós? Quando Isaías ouviu aquilo, ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Sabe por que Deus queria?
Deus queria um profeta, Deus queria um pregador, Deus queria alguém submisso à sua palavra, porque Ele ama o pecador. E Ele quer libertar o pecador de seus pecados. Ele quer transformar o pecador em homem santo, a pecadora em mulher santa. Ele quer lavar, remir, perdoar todos os pecados. Ele quer que nós nos vistamos de santidade, como nós lemos no capítulo 29. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, né? Adorai ao Senhor, o versículo 3. Adorai ao Senhor vestidos de vestes santas. Aleluia! Oh, bendito seja Deus. Não é do nosso jeito, irmã Márcia. Não, é segundo a vontade de Deus. Eu não entendo. Obedeça que você vai entender. Eu também não entendia. Eu obedeci. Hoje eu entendo. E graças a Deus por isso. Então a palavra de Deus é esta. Nós precisamos obedecer, depois entender. Quando nós obedecemos, o Espírito Santo ilumina nossa mente, né? E nós começamos a entender os caminhos do nosso Deus. Porque os caminhos do nosso Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Quando Deus revelou para José, né, que ele iria reinar sobre os seus irmãos, como eu já falei, né, José achou, né, chegou logo contando para os seus irmãos: olha, eu tive um sonho, né, e nós estávamos colhendo os nossos feixes, e de repente nós estávamos com os nossos feixes prontos, e de repente o meu peixe ficou em pé, e os vossos feixes todos ao redor se prostravam diante do meu peixe. Aquilo trouxe problema para José. Oh, ele era o caçula, o segundo, abaixo dele só tinha Benjamim, né? E eu não sei se na data do sonho Benjamim já tinha nascido, mas ele era dos caçula. Se não era o caçula, era o segundo, né? Mas quando aqueles homens, né, já rapazes formados, falavam: o quê? Você acha que nós, seus irmãos mais velhos, vamos nos prostrar diante de você? Você está louco? Você está doido? E a Bíblia diz que eles odiavam José. E de repente José ainda teve outro sonho, né? Que de repente o sol, a lua e 11 estrelas, então Benjamim já tinha nascido, e 11 estrelas se prostravam diante de mim. E ele contou para os seus irmãos, ele contou para Jacó, seu pai, e Jacó o repreendeu, falou: que é isso, meu filho? Você acha que eu e sua mãe, todos os seus irmãos, vamos nos prostrar diante de você? Jacó também não entendeu, mas a Bíblia diz que Jacó guardou isso no seu coração. A Bíblia não diz que Jacó descreu como seus irmãos, não. Jacó guardou isso no seu coração. Quem sabe? Eu não era o primogênito. Eu não era o primogênito. E Deus me fez primogênito. Eu não tinha direito às coisas celestiais. E Deus me mostrou a escada que ia de onde eu estava até os céus. Eu não tinha direito disso. E Deus me deu a provisão. Então Jacó guardou isso no seu coração. Mas José achou que seria agora. Seria dentro de pouco tempo. Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Aleluia! E aqueles irmãos odiavam José. E pegaram José numa hora que seu pai não estava perto. Quando seu pai mandou que José fosse ao campo junto dos seus irmãos, levar um lanche para eles, eles logo falaram: olha, lá vem o sonhador, vamos agora pegar ele, vamos matar ele e vamos ver se esse sonho vai cumprir. O que vai ser desse sonho? Vamos acabar com essa palhaçada, vamos acabar com as fantasias de José. E eles assim fizeram. Mas Rubem: não vamos matar nosso irmão, não. Não venha trazer sobre nós o sangue dos nossos irmãos, do nosso irmão. Vamos jogar ele neste poço. E Rubem fez isso, não por maldade,
A Bíblia diz que Rúben queria uma hora, quando seus irmãos se afastassem, ele iria tirar José de lá e devolver a seu pai. Mas em vez dos irmãos de José se afastar, quem se afastou foi Rúben. Rúben que por algum motivo foi ao longe. Enquanto Rubem estava longe, a Bíblia diz que os irmãos estavam ali em volta do poço, e de repente apareceu uma caravana de ismaelitas, uma caravana de amalequitas, e quando eles viram aquilo, eles logo tiveram a ideia: de que proveito tem nós matarmos o nosso irmão? Vamos pegar ele, vamos vender ele para os amalequitas. Os amalequitas vai levar ele para longe, e assim nós arrumamos alguma coisa. Nós pegamos um animal, nós matamos um animal e nós tiramos a vestimenta dele, aquela túnica que nosso pai fez para ele. Nós vamos juntar a túnica toda no sangue e nós vamos levar a túnica ao nosso pai, e nós vamos falar assim: reconhece, ó pai, essas são as vestes de seu filho. Nós achamos no mato, nós achamos no campo. E desta maneira eles enganou Jacó. Mas a Bíblia diz que Deus ia com José. A vida de José, irmão Geraldo, ia de mal a pior. Mas nós não entendemos o caminho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E José foi levado ao Egito, e lá vendido como escravo. Aleluia! José não blasfemava. José se mantinha íntegro. E a Bíblia diz que vendido para Potifar, né? Ele, de repente, Potifar bateu o olho em José e viu que tudo que José fazia era abençoado, que tudo que José fazia prosperava. Se José plantasse uma planta, suponhamos um pé de manga, de repente aquele pé de manga começava a crescer, em poucos meses dava fruto, e ele via as outras coisas. José não errava em nada, e José parecia abençoado aos olhos de Potifar. Mas a verdade é que José era abençoado, e tudo em suas mãos estava certo. Mas, de repente, lá vai Satanás, né, tentando destruir a obra de Deus. É a única coisa que ele sabe fazer, e a única coisa que ele quer fazer: destruir a obra de Deus, colocar incredulidade nos corações. Mas José se mantinha. Então a esposa de José desejou José. Seu esposo vivia longe, viajando, então ela desejou José, e ela tentou de todas as maneiras seduzir José, né? E José falou, irmão João: como posso eu pecar contra o meu Senhor? Ele colocou tudo em minhas mãos. Tudo que está aqui, tudo que pertence ao meu Senhor está em minhas mãos. Ele só me vedou a ti, que és mulher dele. Como posso eu pecar contra o meu Senhor, Potifar, e contra o meu Deus? Aleluia! Esta é a diferença, meus irmãos. Onde quer que nós estejamos, Deus está de olho em nós. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. E ali estava Deus contemplando José. José: não vou fazer isso para não pecar contra o meu Senhor e contra o meu Deus. Aleluia! Bendito seja Deus. Amados, Deus nos tem chamado para ser luz deste mundo. Então nós temos que guardar os nossos testemunhos perante os homens e perante Deus. Aleluia! Nós não podemos pecar perante os homens, muito menos contra o nosso Deus. Aleluia! E assim José agora, numa tramóia, né, num plano diabólico daquela mulher, né, ela atraiu José para dentro de casa quando ele estava só, e ela o agarrou à força, né? E quando ela agarrou ele à força, ele sacudiu de um lado, sacudiu do outro, e as suas vestes ficou nas mãos daquela mulher, a sua túnica, e ele fugiu só com a roupa debaixo da túnica. Ele fugiu. Quando ela viu aquilo, começou a gritar, né? E os servos correram ver por que a sua senhora estava gritando. E ela falou: este servo hebreu
que o meu marido trouxe veio para me profanar, para profanar a minha casa, e eis aqui a testemunha, a sua túnica em minhas mãos. E por causa disso, José foi lançado no cárcere. Mas lá no cárcere Deus era com ele. Aleluia! Não importa onde nós estejamos, irmão. Não importa as dificuldades, não importa os problemas, Deus está conosco quando nós queremos estar com Ele. A Bíblia diz que Deus está falando que quando andares, quando entrares pelo fogo, quando entrares pela água, eu estarei contigo. E quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Aleluia! E a palavra de Deus não mente. Quando Israel passou pelas águas, lá estava Deus com o povo de Israel. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na fornalha acesa, lá estava Deus com aqueles homens. Então Deus está conosco em qualquer circunstância, quando nós queremos estar com Ele. Aleluia! Eu não posso estender muito por causa do horário, mas os irmãos conhecem a palavra de Deus, que Deus fez com que dois homens pecaram contra Faraó, e aqueles dois homens na prisão tiveram dois sonhos diferentes. Um sonhou que havia manchares na sua cabeça, né? nos seus cestos, e ele oferecia ao Faraó, o seu senhor, e o Faraó comia dos manjares na mão daquele copeiro, né? E aquela interpretação foi maravilhosa aos olhos do padeiro, que também correu para contar o seu sonho, né? Que havia manjares, toda espécie de pão sobre a sua cabeça, mas as aves dos céus vinham e comiam os manjares que estavam nos cestos. Ele não deu na mão de Faraó como copeiro, né? Que dizia, ele servia a Faraó, que dava o copo em suas mãos, mas eram as aves que comiam. Então José interpretou aquele sonho, que desde 3 dias, aleluia, desde 3 dias, Faraó iria tomá-lo de volta, e ele iria servir o copo nas mãos de Faraó. Mas o padeiro, ele diz, dentro de 3 dias, o Senhor vai arrancar o Faraó, seu Senhor, vai arrancar a sua cabeça, e você vai ser pendurado, e as aves vão comer o seu corpo. Aleluia! E conforme eles interpretaram, assim foi. Aleluia! Porque José tinha a unção de Deus na sua vida. Deus não se afastou de José. José não se afastou de Deus. Então a obra foi tão gloriosa, tão tremenda, que depois veio o sonho de Faraó, né? E Faraó perturbado, ninguém podia interpretar aquele sonho. Mas aí o copeiro, né, que havia se esquecido de José, falou: ó meu Senhor, faz-me lembrar quando o Senhor se indignou contra nós, eu e o padeiro, e o Senhor nos lançou na prisão. Lá havia um homem, né? Lá há um homem que interpretou os nossos sonhos, e como ele falou, assim aconteceu. Aleluia! Como ele falou, o Senhor me trouxe para novamente te servir, mas o padeiro foi enforcado. Então Faraó mandou buscar aquele homem, né? E aquele homem era José, e José foi preparado para se apresentar diante de Faraó. E Faraó contou os seus sonhos das vacas, né? Das vacas gordas, né? Que saíam gordas e lindas, e depois as vacas miúdas, e as vacas gordas comiam as vacas miúdas. E o seu parecer não mudou, elas continuavam, e as vacas miúdas comeram as vacas gordas, e o seu parecer, o seu visual não mudou, continuou magras e horrendas. E José falou que aquilo seria 7 anos de prosperidade que haveria no Egito, muita prosperidade, mas que após aqueles 7 anos de fartura, de prosperidade, haveria 7 anos de tão grande fome, que eram as vacas miúdas, uma fome tão grande que toda a prosperidade, né, toda a fartura será consumida e esquecida. E José deu um conselho a Faraó: ó Faraó, levanta um homem sábio, que saiba administrar,
que tira um quinto de toda a fartura por esses 7 anos, para que quando entrarem os 7 anos de fome, então o faraó tenha mantimento para toda a nação. E aquilo agradou o faraó. E o faraó falou: que homem há mais sábio que José, que pôde interpretar esse sonho. Amados, Deus faz acontecer. Deus fez com que Faraó cresce no conselho de José. Então Faraó falou assim: você será este homem. E Faraó tirou o anel do seu dedo e colocou em José. E proclamou que José seria o segundo do Egito. E por 7 anos José sustentou o Egito. E quando houve fome em Canaã, aleluia, então Jacó, mandou seus filhos, irmãos de José, ao Egito, porque ele viu que no Egito havia alimento, para buscar mantimento para eles. E quando eles chegaram lá, diante de José, eles não reconheciam José. E quando eles chegaram, o sonho se cumpriu. O sonho se cumpriu. Sabe o que eu posso falar? Esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. Por 13 anos, dos 17 anos que ele foi levado, até os 30, por 13 anos José clamando ao Senhor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Deus, olha para mim. Não posso nem mencionar como era a oração de José, aquela oração doída, sofrida, sem entender o que estava acontecendo. Eu não estou entendendo, mas eu vou continuar obedecendo. Ele é o meu Senhor, até que aconteceu. Aleluia. O sonho se cumpriu. Os irmãos de José se prostraram diante de José. José se rebelou, mandou buscar o seu pai, e o seu pai também foi sustentado por José. José era o alicerce da família. Não mais Jacó, que estava velho, mas agora era José que sustentava a família. Amados, este mundo está precisando de pessoas que se disponibilizam para ir onde seja preciso, onde seja necessário, aleluia, abrir o seu coração e falar com Deus: Senhor, envia-me a mim, não envia outro. Não, se o Senhor quer me enviar, então me envia, não envia outro no meu lugar. Aleluia. Amados, não vamos deixar que sejamos substituídos, substituídos, porque Deus substitui. Deus chama, mas se não obedece, Ele substitui. Deus chamou Saul, mas Saul não obedeceu. Ele substituiu Saul por Davi. Aleluia. Glória a Deus. Deus escolheu Saul como primogênito, mas Saul não valorizava as bênçãos celestiais, e Deus o trocou por Jacó. Saul desprezou, Jacó ansiava, Jacó amava, Jacó queria a primogenitura. E Deus, irmão João, deixa eu falar uma coisa terminando aqui. Deus é tão tremendo para com aqueles que querem obedecer a sua palavra, aqueles que amam o seu reino, irmão geral. Deus é tão tremendo que às vezes eu não sei qual palavra que eu vou usar, mas ele prejudica outro servo dele. Mas que isso, pastor Robson? O que você está falando é verdade. Deus deixou que a cegueira viesse a Isaac, para que ele pudesse entregar a primogenitura a Jacó. Você acha que Deus nos quer cego? Em tudo Ele tem propósito. Isaac jamais entregaria a primogenitura a Jacó. Somente cego.
Aleluia. E cego, Isaac abençoou Jacó. Jacó foi enganado. Ali estava um plano de Deus. Rebeca providenciou tudo. Deus contribuiu. Isaac não reconheceu Jacó e Jacó recebeu a primogenitura. E quando Saul querendo chegou exigindo, né? Pai, a minha primogenitura está aqui, está aqui o animal que o Senhor pediu para caçar, para depois disso o Senhor me abençoar. Está aqui o pisado que eu fiz. Isaac falou: ô Saul, o seu irmão com muita sagacidade veio e me enganou. Eu abençoei e ele não pode mais ser amaldiçoado. A bênção dele ninguém tira. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Para que o propósito de Deus se cumprisse em Jacó, foi preciso que Isaac ficasse cego. Aleluia. Deus abençoe, irmão. Isso eu quero mostrar para os irmãos o valor que nós temos, irmã Márcia. O valor que nós temos perante Deus quando nós nos apresentamos. Não é quando nós desprezamos, não. É quando nós obedecemos mesmo sem entender. Aleluia. Jacó não entendia nada da primogenitura, mas ele queria. E porque ele queria, Deus providenciou. Ele almejava. Amém. Né? E Jesus, em certa passagem, diz que lá no reino dos céus estarão Abraão, Isaac e Jacó. Jacó está lá no céu. Onde está Esaú? Não quero nem saber. Mas sei que Abraão, Isaac e Jacó estão lá. Amém? Vamos ficar de pé. Que Deus possa abençoar e completar esta mensagem em cada coração. Irmã Márcia, Deus precisa de você. Irmã Níbia, Deus precisa de você. Amém. Vocês entendendo ou não, só tem que obedecer. Se obedecer, vai entender. Amém? Né, irmão João? Se obedecer, vai entender. Se não obedecer, não vai entender. Aleluia. Ficamos de pé em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus maravilhoso, te louvamos, te exaltamos, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Deus, pela mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações. Bendito seja Deus. Vivifica, Senhor, esta mensagem em cada coração, em cada pessoa que puder ouvir esta mensagem, seja no YouTube, onde for, meu Deus, de alguma maneira, que cada um de nós tenhamos desejo de ser o escolhido do Senhor, que possamos obedecer a Ti, ó Pai querido, ainda que não venhamos a entender, mas que possamos obedecer, e assim nós vamos compreender a glória do Senhor em cada coração, em cada vida. Almas serão curadas, libertadas pelo poder que há no nome de Jesus. E eu quero ser responsável por isso, Pai querido. Eu quero ser contribuinte. Eu quero contribuir com a tua obra. Eu quero contribuir na salvação de almas, na libertação de vidas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, Senhor da glória, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar ricamente a cada irmão. E ali atrás nós temos uma cantina para trazer uma outra bênção para nós. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos bater palmas. Amém. Aleluia.